Eu sou a professora Cibele, do Instituto de Matemática da UF e também do CEDERJ. Faço parte da equipe da disciplina EAR, né? Preparei essas videoaulas sobre cota superior e inferior para o conjunto, que é uma preparação para o estudo de supremo e ínfimo do conjunto e introdução ao axioma do supremo, que vai ser a próxima videoaula, tá? Eu acho que essas videoaulas, essa assim como as outras que eu estou preparando, elas vão ajudar no estudo. Aquelas pessoas que já estudaram um pouco, nesse caso das notas de aula 2, eu acho que são aquelas que vão aproveitar mais essas videoaulas, né? É claro que também eu posso ajudar em que ainda não viu nada, mas as videoaulas não substituem o estudo lá das notas de aula 2, tá bom? Vamos começar? Bom, começamos com a definição de cota superior para um conjunto. Seja A um conjunto, aqui vou acrescentar aqui, um subconjunto do conjunto de números reais. Eu digo que o número real S é uma cota superior para o conjunto A, quando S é maior ou igual a todo elemento de A. Né? Como sempre, eu vou continuar reforçando o nosso trabalho com a linguagem matemática. Então, colocando em símbolos, né, eu digo que essa é uma cota superior para o conjunto A, quando para todo x que pertence a A, o x é menor ou igual que aquele S. Ok? Da mesma forma, o i, um número real, é uma cota inferior para o conjunto A, contido em R, quando i é menor ou igual a qualquer elemento de A. De novo, em símbolos, eu escrevo isso da seguinte forma: para todo x que pertence a A, o número real i é menor ou igual que x. Né? Repare que eu grifo ali na definição o termo que eu estou definindo. Vamos ver uns exemplos. Primeiro exemplo, considere o conjunto A1 dos números reais x que são maiores ou iguais que o número real A fixo, olha lá, eu fixei A e B no início, né, com A menor que B. Então, A1 é o conjunto dos números reais x que são maiores ou iguais que A e menores ou iguais que B. Ou seja, esse tipo de conjunto tem uma notação específica que é AB. Né? E a gente tem uma representação na reta, né? E não saiu muito certinho, não. Né? O A gente denota assim. Né? Os elementos do conjunto A1 são aqueles que estão aqui, entre A e B, e incluem o A e o B. E aí eu pergunto, quem é cota superior para 1? Né? Pela definição, são os reais que são maiores ou iguais a todo elemento de A1. Ora, B satisfaz essa condição, olha só, pela própria definição do conjunto. Então, B é uma cota superior para o conjunto A1. Mas também B e os outros números reais maiores do que B também são. Então, B e todo número real maior do que B é cota superior para o conjunto A1, que é esse intervalo, a gente chama intervalo, né? A1. E quem são as cotas inferiores? São os números que são menores ou iguais a qualquer elemento do conjunto A1. Ora, pela própria definição, aqui, ó, pela própria definição do conjunto A1,
o A é uma cota inferior e todo número menor do que A também é. Tá? No outro exemplo, aqui é outro tipo de intervalo, né? Ele é o conjunto dos números reais que são ao mesmo tempo maiores, estritamente maiores que A, e menores ou iguais a B, né? Então, se eu for desenhar na reta, ele seria assim, né? É um segmento de reta, né, na visualização geométrica, que é fechado no extremo superior, mas é aberto no extremo inferior. E aí agora, vamos começar vamos escrever aqui as cotas inferiores. Quem é cota? Sim, os elementos do A2 são aqueles que estão aqui. Não entra o A, mas entram todos os elementos maiores do que A e entra o B, né? Pela definição aqui, né? Quem são as cotas inferiores? Por definição, os números que são menores ou iguais a todo elemento de A. Ora, o A é menor que qualquer elemento do conjunto. Se é menor ou igual. Então, o A é cota inferior, né? E os números que são menores do que A? Também são. Se eles são menores que todos os elementos do conjunto A2, eles são menores ou iguais. Então, A e todo real menor do que A é cota inferior para o A2, né? Então, os infinitos números reais menores do que A e ainda o A, que nesse caso não pertence ao conjunto, certo? No caso da cota superior, é o mesmo do exemplo anterior, né? B e qualquer número maior ou igual que B é cota superior desse conjunto A2. Outro exemplo. Vamos ver os que aí são parecidos com os anteriores, né? Os intervalos fechado em A e aberto em B e aberto em A e em B. Da mesma forma que os anteriores, né? O raciocínio é o mesmo. Quem são as cotas inferiores? São A e qualquer real menor do que A, né? Nos dois casos, exatamente igual aos exemplos anteriores. E quem são as cotas superiores? São B e qualquer real maior do que B. Ora, mas o B não está em nenhum dos dois conjuntos, né? Aqui é aberto, mas quem disse onde a definição não exige que a cota superior ou qualquer das cotas pertença ao conjunto. A gente tem que obedecer, definição obedece-se, né? Então, o B é maior ou igual que qualquer elemento do conjunto? Sim, né? Pela própria definição aqui. Esse aqui é o conjunto dos reais, que são maiores ou iguais que A e menores do que B, né? Menores do que B. Então, eles satisfazem, o B satisfaz a condição de ser cota superior, ok? Então, bom, vamos para uma outra definição. Eu digo que um conjunto A contido em R é limitado superiormente quando existe cota superior para ele, né? Também dizer existe cota superior, vocês também vão ouvir quando o conjunto A admite cota superior, ou mesmo quando o conjunto A possui cota superior. Atenção, cuidado com essa expressão. Ela significa dizer que existe cota superior para o conjunto A. Ela não significa que a cota está no conjunto. Okay? É uma maneira de falar, mas é só uma maneira de dizer que existe cota superior para o conjunto, tá? Da mesma maneira, eu digo que um conjunto A é limitado inferiormente quando existe um número real que seja cota inferior para ele.
a mesma coisa. Quando ele admite uma cota inferior, ou quando o conjunto A possui cota inferior. São as outras maneiras de dizer a mesma coisa, tá? E, juntando as duas, diz que um conjunto A é limitado quando ele é limitado superiormente, inferiormente, ou seja, quando ele admite cota superior e cota inferior. O conjunto, então, diz ilimitado quando ele não é limitado, ou seja, ou ele deixa de possuir cota inferior ou deixa de possuir cota, de admitir cota superior. Pelo menos uma das duas situações, e aí ele é ilimitado, né? Cuidado que aqui, para ser limitado, ele precisa ser limitado superiormente e inferiormente, né? Aí, o que nós temos, voltando ao exemplo anterior, aqueles 4 conjuntos, como eles admitem cota inferior e cota superior, eles são intervalos, porque eles são intervalos, e eles são limitados. Eles são chamados intervalos limitados. Continuando o exemplo, chamemos de A5 conjunto de todos os números reais que são menores ou iguais a B. Qual é a notação para isso? Aberto e menos infinito e B. É uma notação para indicar aquela situação lá. Se eu fosse desenhar, né, desenhando, eu só consigo colocar assim, né? Vão ser todos os reais menores do que B. Seria uma semi-reta, né? Tendo o extremo superior, né? A mesma coisa aqui, o A6 é um intervalo que é aberto e menos infinito e também aberto em B, ou seja, o conjunto dos reais que são menores do que B. Aí seria uma semi-reta aberta em B. Então, eu tenho que B é cota superior tanto para o A, tanto para o conjunto A5, quanto para o conjunto A6. B e todo número real maior do que B, né? Da mesma forma, nenhum dos dois conjuntos admite cota inferior, né? Atenção, menos infinito não é número real, né? A 5 não existe. Então, o menos infinito é uma notação só para dizer justamente que não existe um número real que seja menor que todos os elementos, né? Não existe cota inferior para o A5 e, respectivamente, A6, ok? Não existe. Então, essa situação pode ocorrer, né? O outro conjunto, né? Dois outros conjuntos, A7 e A8. O primeiro é o conjunto de todos os números reais que são maiores ou iguais que A, e o A8 é o conjunto de todos os números reais que são estritamente maiores do que A. Então, a notação para esses conjuntos é assim, seriam semi-retas, uma com extremo, o primeiro caso incluindo o extremo inferior e o segundo caso sem incluir, né? O A é uma cota inferior para ambos os conjuntos, e não importa que ele não pertença ao segundo, ao A8, ele é uma cota inferior pela definição, porque ele é menor que todo elemento do conjunto A8, e se é menor é igual, assim como todo número real menor que A também é cota inferior para ambos os conjuntos. E nem o A7 nem o A8 admitem cota superior. Lembre que nem mais infinito não é número real. E cota superior, cota inferior, pela definição, precisa ser número real, certo? Volta lá para conferir. E aí, por isso,
como eles deixam o A5, A6, A7 e A8, deixam de ser ou limitados inferiormente ou limitados superiormente, eles são chamados intervalos ilimitados. Outro intervalo ilimitado é esse daqui, que é o R, é o conjunto de todos os números reais, é o conjunto R. Mas, ressaltando, mais infinito e menos infinito não são números reais, tá? Isso aqui é exatamente o R. Né? Sim. Então, desses exemplos, que observações importantes a gente pode ter? Né? Que cotas podem pertencer ou não aos conjuntos. Cotas não são necessariamente únicas, estou falando de cota superior e inferior. E também que existem conjuntos que não admitem cota superior ou cota inferior, ou nenhum das duas, como R, por exemplo, que não tem cota superior nem cota inferior. Né? Um outro conjunto é um conjunto cujos elementos são 1/2, menos 5/2, menos raiz de 2 e raiz de 3. Para ajudar, eu tracei na reta em rosa os pontos que pertencem ao conjunto. Para traçar esses pontos, o que eu fiz? Eu marquei o 0 e o 1 para ter uma referência, né? Aí marquei o 2, respeitando as distâncias, o menos 1, menos 2 e menos 3, porque menos 5/2 é menos 2,5, né? Então tá entre menos 3 e menos 2. O raiz de 2 é um pouquinho maior do que 1,14, então menos raiz de 2 é um pouquinho menor do que menos 1. O meio está entre 0 e 1, e o raiz de 3 é quase um pouquinho menor do que 2. E aí, quem é uma cota superior para o conjunto? Né? Bom, 2 é uma cota superior para o conjunto, mas o raiz de 3 também é, né? Raiz de 3 também é, sendo que raiz de 3 pertence ao conjunto e o 2 não pertence ao conjunto. Aí eu posso colocar raiz de 3 e qualquer real maior do que raiz de 3 é uma cota superior para A. E quem é cota inferior para o conjunto A? Menos 3 é uma cota inferior para o conjunto A. Menos 5/2 também é, sendo que menos 5/2 está no conjunto, menos 3 não está, mas não tem problema. Mas só para registrar todas, menos 5/2, né? E qualquer real menor do que menos 5/2 é uma cota inferior para A, ok? Agora, uma observação interessante a fazer é que esse conjunto não é um intervalo como os anteriores, certo? Por que ele não é um intervalo? Porque vamos definir intervalo. Quando é que um subconjunto de R é um intervalo? Isso acontece sempre que, dados dois pontos x e y do conjunto x, eu botei aqui x, né? X é que vai ser o intervalo. X é o intervalo quando dados dois elementos quaisquer de x e o número real z, tais que o z está entre x e y, ocorre que o z está em x. Então, o x é o real, o x contido em R é o intervalo, quando, dados dois pontos quaisquer do conjunto, qualquer ponto entre eles, qualquer real entre os pontos do conjunto, também pertence ao conjunto. Então, vamos voltar lá para ver? Por exemplo, o meio pertence ao conjunto A e raiz de 3 pertence ao conjunto A. 1 é um número real que está entre meio
e raiz de 3, mas o 1 não pertence ao conjunto. Então, esse conjunto não é um intervalo, ok? Essa ideia, essa definição de intervalo é muito importante. Aqueles conjuntos lá do primeiro exemplo são todos intervalos, né? Dados 2 pontos quaisquer do conjunto, pela própria definição deles, vamos voltar lá para ver onde é que eu desenho, né? Um deles. Aqui, dados quaisquer pontos do conjunto x e y, qualquer número entre eles também está no conjunto A5. E o mesmo vale para os outros. Por isso, esses conjuntos, até a 8, são todos intervalos. R também é um intervalo, né? Mas esse conjunto desse novo exemplo aqui não é um intervalo. Essa ideia é importantíssima em análise, tá? Aqui, um outro conjunto que aparece muito em análise é o conjunto de todos os números reais da forma 1 sobre n, onde n é um número natural. Primeiro, lembre-se que em análise a gente considera que o zero não pertence aos naturais, porque a gente usa o conjunto de números naturais para enumerar, né? Então, a gente não precisa que o zero pertence aos naturais. Esse conjunto... eu até desenhei tracei alguns pontos desse conjunto aqui. O 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, e aí só que os outros, né? Ficou mal traçado aqui, mas os outros eu não consigo, são por aqui. Mas eles são todos aqui, ó. Por exemplo, esse conjunto não é intervalo. Por quê? Porque o 1 meio está no conjunto, o 1 está no conjunto, mas não, os pontos entre o meio e o 1, eu posso exibir pontos aqui que não estão no conjunto. Por exemplo, 3 quartos está entre esses dois, é um número real e não pertence ao conjunto, tá ok? Ele não é um conjunto, ele não é um intervalo, mas a gente pode perguntar sobre cota inferior e superior desse conjunto. Quem é uma cota inferior para esse conjunto? O zero é uma cota inferior, né? Assim como qualquer número menor que zero. O zero não pertence ao conjunto, certo? Mas todos os elementos do conjunto são maiores do que zero, maiores iguais que zero, posso dizer isso. E uma cota superior? 1 é uma cota superior. Todos esses elementos são menores ou iguais que 1, sendo que o 1 pertence ao conjunto, tá? E também, todos os números reais maiores do que 1 também são cotas superiores para o conjunto A. E agora? Agora é um exercício. Mostrar que 3 é uma cota superior para o conjunto C, formado por todos os números reais da forma 3 sobre 2n menos 1, eles vão ser todos racionais, certo? Onde o n é um número natural, tá? Como é que se faz isso? Né? Vamos então provar que o 3 é maior ou igual que qualquer elemento daquele conjunto C, ou seja, todos os elementos da forma 3 sobre 2n menos 1 para n pertence aos naturais. Então, comecei a prova escrevendo que eu quero mostrar aquilo que eu quero mostrar. Reparem que eu não escrevia simplesmente isso, né? Porque eu tenho que informar ao leitor o que eu quero fazer. E se eu coloco só essa afirmação, que é a conclusão do meu resultado, né, daquilo que eu quero provar, o leitor vai ficar confuso. Afirmar a conclusão no início da prova é uma coisa que fica estranha. Como eu prefiro fazer? Eu não escrevo nem o que eu quero provar. Eu prefiro fazer
o seguinte, escrevo a minha conclusão, já informando que a conclusão aqui é o final. Para todo n que pertence a n, é 3 sobre 3 é maior ou igual a 3 sobre 2n menos 1. Né? Eu escrevo isso aqui. Né? Mas que vantagem, além de economizar, né, escrita, tem escrever a conclusão? Ora, tem o fato de que é a conclusão do resultado que nos dá as estratégias ou a estratégia para provar o resultado. Olha só, essa é uma grande dica para como começar uma demonstração. Olha para a nossa conclusão, eu tenho que mostrar que vale uma certa afirmação para todo natural. Então, como é que eu começo? Não tem jeito. Eu vou tomar um natural, e para esse é geral, não é um caso particular, né? Porque eu tenho que provar para todo natural. E para esse, eu vou provar que vale 3, que 3 é maior que 3 sobre 2n menos 1. Se vale para esse, eu consigo mostrar para esse que é um arbitrário fixado, né? Então, eu posso garantir que vale para todos. Né? Eu só vou exigir desse n que ele seja o natural. Ora, então, aí só me resta aqui, já está armado o corpo do meu raciocínio. Eu tenho que completar o desenvolvimento, né? Fazer os encadeamentos. Como eu prefiro fazer nesse caso? Né? Eu faço um procedimento algébrico preliminar. Né? Eu tenho essa desigualdade para mostrar, mas ela é equivalente a escrever 3, que multiplica 2n menos 1, maior ou igual que 3. Eu posso, isso é equivalente, eu usei aqui que o 2n menos 1 é maior que 0, né? Usei aqui, né? E equivale porque o n é maior que o n é maior ou igual que 1. Aqui, nesse procedimento preliminar, isso é praticamente um rascunho. Eu só estou tentando reescrever a desigualdade que eu tenho para saber de onde eu vou sair, né? De como é que eu vou desenvolver a partir daquele n maior ou igual que 1 que eu tenho lá, n natural. Aí, continuando essa minha reescrita, eu tenho que 6n, aí eu faço a conta aqui, né? 6n maior ou igual que 6, e tudo isso é equivalente a multiplica versus de n maior ou igual que 1. Então, se eu partir de n maior igual que 1, né, e for revertendo os passos, eu chego lá. E eu posso reverter os passos? Sim, eu só usei equivalências. Todos os passos aqui são reversíveis. Então, vamos lá. Agora eu vou escrever com cuidado. Né? Seja n maior ou igual que 1. Então, esse sinalzinho com 3 pontinhos significa que o n maior ou igual que 1. Significa então. Esse é que significa então. Tá? Aquela setinha eu uso quando eu quero falar do sim então. É diferente. N maior ou igual que 1, o indicar implica. Aqui é diferente. Então, n maior ou igual que 1. Então, daí vem que 6 é n maior ou igual que 6, o leitor acompanha claramente, sendo que aí eu vou escrever dessa maneira. O leitor pode até não saber por quê, mas a questão é que eu tenho que fazer só procedimentos verdadeiros. Eu sei por que eu estou fazendo isso, e o leitor tem que acompanhar.
desde que sejam procedimentos verdadeiros e eu tenho que explicar para ele o que eu estou fazendo. Então, 6n menos 3 é maior ou igual que 6. Então, 3 que multiplica 2n menos 1 é maior ou igual... Desculpa, aqui é 3, né? Que 3. E aí, como 2n menos 1 é maior que 0, já que n maior ou igual que 1, então 1 sobre 2n menos 1 é maior que 0. Logo, 3, que na verdade eu vou multiplicar por exatamente pelo o inverso do 2n menos 1. 3 é maior ou igual que 3 sobre 2n menos 1, que é o que eu já tinha até escrito aqui, já obtive. 3 é maior ou igual que 3 sobre 2n menos 1. Como eu consegui mostrar para o meu natural arbitrário, isso vale para qualquer natural e a minha conclusão é fato, né? Ou seja, eu consegui provar o resultado. Esse é o procedimento algébrico preliminar. E, bom, esse procedimento aqui é o que eu prefiro ensinar, né? Eu incentivo os meus alunos a fazerem assim. E eu procuro ensinar esse procedimento. Tem uma outra forma de fazer? Tem. Esse procedimento, alguém pode perguntar, mas esse procedimento algébrico, essas equivalências já não são a prova? Não, porque a linguagem matemática não está bem tratada aqui. Não, aqui não está explícito quem é o N, né? Não, né? Isso tem que ser explicado. Aí, uma outra maneira de fazer seria a seguinte: seja um N natural, e aí eu vou com as equivalências, tá certo? Como eu cheguei numa verdade, isso aqui daqui é verdade, né? Como isso é verdade, então 3 sobre 2n menos 1 menor ou igual que 3 é verdade. Porque todas as passagens foram obtidas por equivalências. Então, eu posso afirmar, já que eu fiz para um N arbitrário, geral, fixado, isso aqui vale. Então, tá certo. Poderia provar assim, explicando direitinho. Por que eu não incentivo a fazer assim? Porque esse é um procedimento que não vale em todos os casos. Esse raciocínio não vai servir em todos os casos, ao passo que aquele que eu expliquei vale em todos os casos, ok? Bom, então essa aula termina aqui e na próxima aula estudaremos o supremo ínfimo de conjunto. Obrigada.